E aí, você aprendeu a mover as peças do jogo de xadrez e agora não sabe o que fazer para melhorar? Então fica comigo que eu vou te dar um guia prático de xadrez para iniciantes. Vamos nessa! Se você não me conhece, eu sou Nicolau Leitão, eu sou mestre nacional de xadrez e eu sou professor há cerca de 2 décadas, né? Quase 20 anos. Aliás, há mais de 20 anos, porque eu comecei a dar aula adolescente, eu tenho 37, então eu tenho bastante experiência para te falar, já dei aulas para alunos de diversas idades. Então, acabou o blá blá blá, vamos nessa. A primeira coisa é, para você ganhar uma partida de xadrez, você tem que fazer o quê? Dar checkmate. Então você precisa conhecer os mates elementares. Você tem que saber como dar um mate de rei, dama contra rei, rei duas torres contra rei, rei torre contra rei. Pelo menos esses você precisa já estudar. Depois você vê mate de par de bispos, bispo e cavalo, esse é o único que é mais chatinho. Se você não souber, você não vai conseguir fazer, provavelmente, tá? Então, mates elementares, rei, dama contra rei, rei duas torres contra rei, rei, torre contra rei. Depois você vai fazer um monte de exercícios de mate em 1, já com mais peças no tabuleiro. Então, especialmente temas aí como o beijo fatal, a dama encostadinha num rei protegida por uma peça, mate gaveta, esse é campeão em torneios escolares, né? Um rei fica preso pelos próprios peões e uma torre ou uma dama vai lá na última fila e dá o checkmate. Então pronto, aí você já está acostumado bem com as ideias de checkmate. Agora a gente vai se alfabetizar nos temas táticos. Então, para você ganhar material, o que é ganhar material? É ganhar peça, né? Então, sabendo a tabela de valores, dama 9 pontos, torre 5, cavalo 3, bispo 3, peão 1 ponto. Então, para você fazer operações e ganhar material, vai ser importante, e também para não perder material, vai ser importante você conhecer os temas táticos, né? Então, saber o que é um ataque duplo, o que é uma cravada, um cheque descoberto, um ataque descoberto, e por aí vai, né? Depois você vai aumentando o seu vocabulário aí de temas táticos, com desvio, atração, eliminação da defesa, enfim, bloqueio, e aí interferência, tem muitos temas, né? Então você conhece os temas e resolve um batalhão de exercícios, e isso vai ser praticamente para a sua vida toda como enxadrista. Hoje em dia com a internet tudo melhorou, né? Então você pode resolver exercícios assim em sites como chess.com, no Chess Tempo. Então você tem material disponível para fazer esse treino de tática, beleza? Aí você precisa saber um pouco de estratégia. Você sabe a diferença entre estratégia e tática? Então tática é quando tem algo direto para você fazer. Então, por exemplo, tem uma posição e você diz assim, jogam as brancas e dão mate em 2 jogadas. Ou jogam as brancas e fazem um ataque duplo e vão ganhar a dama das pretas. Né? Então tem algo direto. Estratégia é quando você precisa organizar as suas peças, arrumar as suas peças. Então, você tem que saber, já desde a abertura, que você precisa disputar o centro é a região mais importante do tabuleiro. Você tem que conhecer o conceito de desenvolvimento de peças, ou seja, sair rápido com suas peças, evitar jogar mais de uma vez com a mesma peça na abertura, então, e priorizar cavalos e bispos. Então, ocupar o centro com os peões, fazer pressão no centro com cavalos e bispos e colocar o rei em segurança, fazendo roque, né? Então, desde os princípios da abertura, a gente está falando aí de desenvolvimento, de segurança dos reis, de estrutura de peões, né? Como os peões estão ali no centro. Em geral, vai ser uma disputa pela ocupação do centro com os peões. Então, aí depois vai avançando, né? Então, você vai vendo desequilíbrios materiais. Quem joga melhor, um bispo ou um cavalo? Depende da posição. A força do par de bispos, como o par de bispos combina bem, porque eles dominam as casas claras e as escuras quando estão juntos, né? Que vale mais, um cavalo e um bispo ou uma torre? 2 torres ou uma dama? Né? Estrutura de peões, peão isolado, peão atrasado, peão dobrado. E aí, casas fracas, enfim. Então, temas de estratégia vão avançando bastante. Existe um tema de estratégia que com as suas sutilezas é bastante avançado, mas você já pode pensar nisso desde o início, que é o de profilaxia, que é de você se antecipar às ideias do adversário, ou seja, ninguém joga xadrez sozinho, você tem que estar sempre de olho nas ideias do seu adversário para se proteger, prevenir que seu adversário consiga fazer o que ele quer, tá? O treino de finais, muita gente despreza o treino de finais, isso é um erro, então você precisa saber, por exemplo, que na abertura e no meio jogo você quer seu rei escondidinho, né? Fazer o roque tão logo seja possível. Já no final você quer o seu rei no centro, centralizar o rei. Então a gente vai ver lá a teoria do final de rei peões. Então a importância da posição dos reis, oposição, triangulação, a influência de um peão de torre, de uma coluna de torre, ou seja, colunas A e coluna H, regra do quadrado, a corrida do rei contra o peão,
casas conjugadas, casas minadas, zugzwang, afogado, enfim. Aí também são muitos temas, né? Depois você pode começar a estudar, aliás, você deve começar a estudar por partidas comentadas e voltando ao passado. Então, se você quer estudar bem xadrez, especialmente nesse início, você tem que estudar os clássicos. Voltar ao passado, desde a escola romântica, aí passando por Andersen, Morphy, que são partidas de muito ataque. O primeiro campeão mundial, Steins, que foi que percebeu que para você atacar, você tem que ter o direito de atacar. Então ele lançou as bases, né, para o jogo posicional. Então é um jogador muito importante para você fazer essa transição. Em geral, quem está começando quer muito atacar, mas despreza alguns princípios básicos do jogo posicional. Então você fazer esse estudo do Steins vai ser fundamental. E aí corre os campeões mundiais, né? Então Steins, Lasker, Capablanca, Alekhine, Euve, Botvinnik, Smyslov, Tal, Petrosyan, Spassky, Fischer, Karpov, Kasparov, Kramnik, Anand, até o glorioso Magnus Carlsen, né? As partidas do Carlsen, é claro, você tem que estar de olho no que está acontecendo atualmente, né? Carlsen, Caruana, Dubov, Firuza, Nakamura, Jing Liren, Vachier Lagrave, mas para ser mais didático é melhor você voltar lá no comecinho e entender como o jogo foi evoluindo, isso vai ser mais didático para você. Enfim, eu falei aqui sobre um caminhão de coisas, né? Então eu não te enganei, não te disse que ia ser fácil. Então, para você jogar bem xadrez de verdade, você vai ter que estudar muito, né? Então, o melhor caminho é você se divertir. Esquece prazos, esquece metas de... Um aluno meu uma vez me perguntou, professor, se eu responder 10 exercícios de tática por dia, quantos por cento eu melhoro no meu cálculo? E essa é uma resposta impossível de ser dada. Só vai, só vai. Treina porque você gosta de xadrez, cada dia você vai descobrir uma coisa nova. Então, você treina com constância, com regularidade, faz 30 minutos todo dia, melhor do que fazer 5 horas um dia só. Se você me disser assim, nossa, Nicolau, você falou tanta coisa, eu não vou ter tempo, faz 30 minutinhos todo dia, que vai dar certo, tá? Tem muito material na internet aí, Chess Tempo, Chess.com, chessgames.com para ver partidas, livros em formato Kindle cada vez mais baratos, né? Agora, se você quiser uma programação de treino bem certinha, lá desde o zero, para quem não sabe nada, até para quem já aprendeu a mover as peças e precisa de uma orientação para saber o que estudar para melhorar, eu tenho um curso completo, eu vou deixar o link na descrição, tá? Então, se você estiver interessado em fazer esse estudo bem programadinho, eu fiquei bem satisfeito com o resultado do curso, tá bom? Se você achou que esse vídeo foi útil, você quer receber novas dicas sobre o xadrez, até um pouco de entretenimento de vez em quando, aulas, orientações, você deixa seu like, você se inscreve, você compartilha o canal para a gente crescer junto. Valeu? Então, até a próxima e um abraço do professor Nicolau.